Bom, queridos, vamos lá, correção. Nesse exercício que eu coloquei para vocês na aula passada, a número 3, eu repassei para vocês estarem tentando novamente, fiz algumas considerações a respeito do assunto e, a partir do tema da aula, a gente conseguiu realizar o exercício, tá? A número 1 do exercício extra que eu passei para vocês, coloquei aqui a imagem e fiz uma anotaçãozinha aqui, ó, que eu acho interessante você estar colocando em seu caderno, tá? Todo mundo que está antes da seta, vou pegar aqui o exemplo da letra E, todo mundo que está antes da seta, olha a seta aqui, ele é chamado de reagente, todo mundo que está depois da seta é o meu produto. Então, se eu perguntar assim para vocês, olha, quem são os reagentes dessa equação química aqui? Vocês vão dizer o Fe, o S, o H e o Cl, né? Quem são eles? Ferro, o S, sódio, H, hidrogênio, Cl, cloro. Quem são os meus produtos? Bom, não pode fugir, porque o produto ele vai estar relacionado ao meu reagente. Fe, Cl, H e S. Então, estão eles aqui. Tá? A composição, ela tem que ser a mesma. O que vai mudar é o meu produto. São as substâncias que eles vão gerar ali. Ok? Então, quando a gente vai identificar uma reação química, né, elas podem ser classificadas em síntese, análise, simples troca e dupla troca. Tem lá os outros nomezinhos que eu coloquei no material de vocês e também no livro de vocês tem. Não coloquei vários nomes para a gente não ficar se confundindo aqui. Então, vamos lá. Numa reação de síntese, eu tenho dois elementos, coloquei aqui A e B, que vão dar origem a um elemento só, AB. Então, eu sintetizei esse cara aqui, né? Eu fiz uma síntese, uma adição. No exemplo embaixo de análise, eu tinha um elemento, AB, que deu origem a A e B. Eu fiz uma análise, eu fiz um deslocamento dele. Na simples troca, apenas um elemento vai mudar de lugar. Olha lá, eu tinha AB mais o C. Trocou de lugar o elemento C. Né? Se ele trocou, ele tem que trocar com alguém. Então, ele ficou AC mais B. Olha lá, simples troca. Na dupla troca, todo mundo trocou de lugar. Trocou de lugar o C, passou para cá, o D passou para lá, né? E o B também. Então, houve uma troca, todo mundo trocou o seu lugar, tá? Então, fica mais fácil de você entender assim. Confere lá as suas respostas, dá uma olhada nesse esqueminha que eu coloquei aqui para você, ok? Não se preocupem, eu vejo vocês muito preocupados. Ah, eu não entendi, eu não estou conseguindo acompanhar. Gente, quando nós voltarmos, tá, para as aulas presenciais, nós vamos estar revendo esses assuntos. E aí, quando nós fizermos a revisão desses assuntos, tá, a gente vai tirar essas dúvidas e a gente vai ter sucesso aí no nosso programa, ok? Nada vai ficar deixado para lá. A gente vai rever, sim. Eu me comprometo em estar fazendo uma revisão desses conteúdos com vocês, tá? O que é de mais relevante, você pode estar assinalando. Faz lá um quadradinho, dúvidas do dia, e você assinala. E quando nós voltarmos às aulas presenciais, nós vamos fazer esse tira-dúvidas, tá bom? A gente pode até montar aí um momento do tira-dúvidas. Bom, gente, agora vamos lá. Momento tira-dúvidas. E aí, cada um fala a sua dúvida e a gente vai revendo os assuntos e concluindo, né, o nosso programa com sucesso. Ok, queridos? Bom dia, queridos.
tema da nossa aula de química hoje nós vamos falar sobre o plástico, o mundo cercado por plásticos. Né? Esse tema não está no nosso livro didático, mas ele faz parte do assunto que nós vamos ver aí ao longo do nosso curso. Em relação aos plásticos, nós sabemos que é um dos materiais mais presentes no nosso dia a dia. Né? Os diversos tipos de plástico servem como matéria-prima para a fabricação de quase tudo que a gente usa no nosso dia a dia. Escova de dente, brinquedos, bijuterias, peças de computador, utensílios de cozinha, né? Copos, cadeiras plásticas, embalagens dos alimentos, muitas coisas mesmo. Seu emprego nos mais variados produtos se deve a fatores como a alta durabilidade, né, o baixo consumo de energia, facilidade de transporte e processamentos, né? Agora, a gente sabe que eles são basicamente divididos em algumas qualidades, de acordo com as suas características. Então, eles vão ser divididos em termoplásticos e termorrígidos, sendo que os termoplásticos são recicláveis e os termorrígidos não são recicláveis. Isso a altas temperaturas. A categoria ainda se divide em 7 tipos, tá? Eu coloquei aqui para vocês, né, o PET, que é o tipo 1. O nome dele é polietileno. O PEAD, que é o polipropileno, ele é de alta densidade. PVC, policloreteno de vinila ou cloreto de vinila, tá? É ali o 3. O PBD, polietileno de baixa densidade. O 5, o PP, polipropileno. O 6, o PS, poliestileno. E o 7 são os outros plásticos existentes aí. Né? Ainda é importante a gente dizer, sendo reciclável ou não, o descarte incorreto desse plástico todo pode ser muito nocivo para o nosso ambiente e para a saúde humana, à medida que, ao escapar, ele pode contaminar o ambiente e entrar na cadeia alimentar. Por isso, é preciso tomar alguns cuidados para não deixar o plástico ir para o meio ambiente, seja reutilizando, destinando à reciclagem, quando for reciclável, claro, ou para aterros sanitários, quando não for possível reciclar esse plástico. O plástico é um polímero originado de uma fração do petróleo, chamado nafta, e também de fontes renováveis, como o plástico feito a partir do milho, da beterraba, da mandioca, da cana-de-açúcar, entre outros. O plástico se subdivide de acordo com a composição da sua cadeia de moléculas. Né? E aí eu vou mostrar para vocês algumas características básicas entre os tipos de plástico, né? Que pode ser feito a partir da extensão e estrutura desses polímeros. E como identificar se esses materiais são próprios ou não para a reciclagem. Né? Então, esse quadro aí mostra para a gente os plásticos, né, em sua grande maioria, que a gente
utiliza no nosso dia a dia, né? Mas como eu identifico o tipo de plástico que eu adquiri? Bom, para os consumidores saberem de qual tipo de plástico é feito o produto que estão adquirindo, há um padrão utilizado pelas fábricas. Você já deve ter reparado que existem números cercados por um triângulo com setas nos rótulos dos produtos de plásticos que você compra. Ele tem a função de alertar aos consumidores sobre o descarte seletivo, além de orientá-los à separação devida desse material. No Brasil, a norma técnica do plástico, NBR, aí ela tem um número, foi concebida de acordo com critérios internacionais. E a numeração separa o material em seus diferentes tipos de plásticos, que são esses aí. Então, você observa que dentro do triângulo tem um númerozinho. Esse númerozinho, ele identifica o tipo de plástico que foi fabricada aquela embalagem ali que está sendo utilizada. E ainda há uma sétima opção, né, que são os outros plásticos, produtos fabricados com uma combinação de diversas resinas e materiais, né? Então, esse aí é a nossa identificação. Olhei lá na minha embalagem, né, a mais comum que a gente utiliza de refrigerante. Se você observar, na garrafa você vai ver um triângulo designando que aquela embalagem plástica é do tipo PET. Tá lá. Bom, o problema é que o Brasil, né, aqui no Brasil, uma porção significativa dos objetos de plástico, ela não é identificada, né, ou é identificada erradamente. Então, essa aí é a norma, tá? É a norma específica para a identificação dos plásticos, mas a gente ainda conta com alguns erros, né? Vamos lá. Os termoplásticos são os tipos de plásticos sintéticos que podem ser aquecidos sem que suas propriedades químicas mudem. Isso é muito vantajoso para a reciclagem, pois o material pode ser moldado em outros formatos, portanto, é reciclado. Dessa forma, todos os termoplásticos são potencialmente recicláveis. Então, vamos ver lá quem são esses termoplásticos, né? O primeiro termoplástico que eu separei para vocês é esse aqui, é o PET, né? Ou poli, terrefatalato de etileno, nome estranho mesmo de se falar, né? É um tipo de plástico formado pela reação entre o ácido tereftálico e o etileno glicol. O plástico PET normalmente compõe frascos e garrafas para uso alimentício, para uso hospitalar, para uso cosméticos, bandejas para micro-ondas, filmes para áudio e vídeo e fibras têxteis. É um material muito utilizado por ser transparente, inquebrável, impermeável e leve. Por ser um termoplástico, o PET é reciclável. A desvantagem é que o PET é feito a partir do petróleo, uma fonte não renovável. E quando misturado a outros tipos de materiais, como fibras de algodão, no caso de roupas de PET, a sua reciclagem fica inviabilizada, né? O que acontece? Se torna muito caro. Por ser um plástico proveniente
né, na fabricação dele, matéria-prima dele é o petróleo, que é uma fonte não renovável, né? E aí a gente tem uma outra consideração a se fazer em relação, né, a essa questão, né? Vai acabar um dia a reserva e aí a gente não tem mais como produzir esse plástico. Bom, o plástico PVC é o melhor, ou melhor dizendo, policloreto de polivina. É um tipo de plástico muito encontrado em embalagens para água mineral, óleos, combustíveis, maioneses, sucos, perfis de janela, tubulações de água, esgoto, mangueiras, embalagens para remédio, brinquedo, bolsas de sangue, né, aquele saquinho, material hospitalar, entre outros exemplos dele. Ele é muito utilizado por ser um tipo de plástico rígido, transparente, se assim quiser, né, desejar, impermeável, resistente à temperatura e inquebrável, né? O PVC é formado por 57% de cloro, derivado de um sal do mesmo tipo do sal de cozinha, e 43% de eteno, também derivado do petróleo. No Brasil, a taxa de reciclagem do PVC tem crescido ao longo do tempo e o reaproveitamento do material, quando bem separado, pode ser feito de forma simples e menos onerosa, né? Com um gasto menor. Porém, uma desvantagem é que ele possui dioxina, uma substância que se acumula no organismo e pode causar o câncer. Dependendo da aplicação final, ele pode ser adicionado alguns plastificantes, estabilizantes, entre outros, né? Esse plástico, se for utilizado em grande escala, né, ele traz alguns prejuízos para a saúde. O próximo aqui, vamos lá, é o PEBD ou PLBD. O que é isso? Né? É o polietileno de baixa densidade, ou PEBD, polietileno de baixa densidade, né? As iniciais das palavras. Está presente nas sacolas para supermercados e de roupas, filmes para embalar leite e outros alimentos, sacaria industrial, filmes para fraldas descartáveis, bolsas para soro, medicinal, sacos de lixo, entre outros. É um tipo de plástico muito utilizado por ser flexível, leve, transparente e impermeável. Por ser um termoplástico, aí vem lá, né? PEBD, é reciclável. Ele pode ser obtido a partir do petróleo ou por fontes vegetais, quando nesse último exemplo aí, né, ele é chamado de plástico verde, quando ele é gerado a partir, né, de matéria-prima vegetal, ele é chamado de plástico verde, tá? Muito utilizado aí, né, para embalar os nossos alimentos. Bom, PP, polipropileno. Esse é o tipo de plástico que tem como característica conservar o aroma, ser inquebrável, transparente, brilhante, rígido e resistente à mudança de temperatura.
É muito utilizado em filmes para embalagens e alimentos, embalagens industriais, cordas, tubos para água quente, fios e cabos, frascos, caixas de bebidas, autopeças, fibras para tapetes e utilidades domésticas, potes, seringas descartáveis, né? É utilizado na produção de mesas, cadeiras, aquelas plásticas que a gente utiliza muito no nosso dia a dia. É um termoplástico derivado do propeno, plástico reciclável. Ele possui propriedade semelhante às do polietileno, mas com um ponto de amolecimento mais elevado, ou seja, ele é mais firme, né? Vamos lá. O poliestireno. Esse plástico utilizado em potes para iogurtes, sorvetes, doces, frascos, bandejas de supermercados, geladeiras, né? Aquela parte interna da porta, aquele plástico lá que reveste a parte interna da porta da geladeira, pratos, tampas, copos descartáveis, aparelhos de barbear descartável, brinquedo. Ele é uma resina, tá, do grupo dos termoplásticos. Além de ser reciclável, o poliestireno possui características como leveza, capacidade de isolamento térmico, baixo custo, flexibilidade e a modabilidade sob a ação do calor, que o deixa na forma líquida ou pastosa. E aí ele pode ser moldado, né, da maneira que o fabricante aí que está usando esse tipo de plástico quiser. Vamos lá. Plástico poliácido lático, né? O PLA. Nome bem interessante esse aí, né? O plástico PLA é produzido a partir do ácido lático obtido pela fermentação do amido de beterraba, mandioca, entre outros vegetais. É compostável, é biodegradável, tá? Reciclável, mecânica e quimicamente, né? Ele é biocompatível, ele é bioabsorvível. O plástico PLA pode ser utilizado em copos, recipientes, embalagens de alimentos, sacolas, pratos descartáveis, garrafas, canetas, bandejas, filamentos de impressora 3D, entre outras aplicações. O problema é que, como no caso dos filamentos de impressora 3D, ele acaba se misturando a outros tipos de plásticos, o que inviabiliza a sua reciclagem. Esse plástico aí, né, ele seria um dos mais importantes, por quê? Porque ele, né, é um dos mais interessantes, vamos dizer assim, porque ele seria reciclável, né? E ele, vamos dizer assim, salvaria nosso problema aí de contaminação, né, e de poluição do nosso planeta. Bom, os termorrígidos, né? Os plásticos termorrígidos são aqueles que não sofrem, não se difundem, né? Mesmo em elevadas temperaturas. Muito pelo contrário, tá? Em elevadas temperaturas, esses materiais não se decompõem, o que inviabiliza a sua reciclagem. Dessa forma, esse plástico é de difícil reciclagem. Bom, eu coloquei aqui para vocês como exemplo, né, desse tipo de plástico, essa esponja aí, né? Flexibilidade, leveza, resistência à abrasão, possibilidade de
designs diferenciados são suas principais características positivas. A aplicação se dá em espumas macias para colchões, né? Espumas rígidas, solados de sapato, interruptores, peças industriais, elétricas, pranchas de surf, peças para banheiro, pratos, travessas, cinzeiros, telefones. O maior problema do poliuretano é que ele é ainda um material de difícil reciclagem. Bom, como todo plástico, o poliuretano é um polímero feito a partir da reação de duas substâncias principais, um poliol e um diisocianato. E essas matérias-primas do processo podem variar de acordo com a necessidade de aplicação. Da parte dos polióis, os mais utilizados são o óleo de mamona e o polibutadieno. Entre os diisocianatos são destaques os difenilmetano e o hexametileno, tá? Duas substâncias do isocianato, né? Nomes complicados, tá? Mas que eu estou falando para vocês porque vocês precisam, né, adquirir esse conhecimento. Bom, no caso das esponjas de cozinha, a solução mais viável é substituí-las pela bucha vegetal, né? Para a gente não utilizar esse tipo de plástico. Para você para você não estar, né, contaminando aí, enchendo o nosso meio ambiente com esse plástico após, né, quando a gente determina que ele não pode mais ser reutilizado. Vamos lá, EVA, acetato vinilo de etileno, né? Todo mundo conhece aí o EVA. A principal característica do EVA, acetato vinilo de etileno, é a capacidade de ser flexível e resistente ao mesmo tempo. Como o próprio nome já diz, ele é feito de uma mistura de alta tecnologia de etilvinil e acetato, sendo comumente usado como solados de tênis e chinelos, em equipamentos de academia, brinquedos, materiais de artesanato, entre outros. Assim, o poliuretano, o problema do EVA é que ele é de difícil reciclagem, né? A maioria dos plásticos, eles podem ser reciclados e alguns a gente não consegue fazer essa reciclagem. E aí o que acontece? A gente tem um acúmulo excessivo, né, desse material. O EVA, esse tipo, né, dessa resina, é muito empregado também em bolsas, sapatos, né? E a reciclagem deles é bem difícil, né? De você reutilizar. O que a gente faz é jogar fora, né? Descartar no ambiente e isso causa problema aí de contaminação do nosso ambiente. Bom, e aí eu coloquei para vocês, tá? Lá no final do material em PDF, e aí vocês precisam estar olhando também o material em PDF, porque lá, além do vídeo da explicação da aula, onde eu coloco mais alguns conteúdos, lá no material do PDF é que vocês vão encontrar onde, né, e que atividade vocês vão fazer. Lá nesse material eu deixei para vocês um link para vocês estarem pesquisando
alguma coisa a respeito da Embrapa, e aí você vai olhar lá falando, tá, sobre esse tipo de material, né, de plástico biodegradável, né, que também pode ser chamado de óxido biodegradável, tem como bases principais, né, alguns componentes que são o polietileno, o polipropileno, o poliestireno e o próprio PET, né? Politerefalato de etileno. Nome muito estranho da gente ficar falando, mas a gente tenta. Termoplásticos já mencionados, né, aí no início da aula. Mas o que determina a sua condição de oxigradabilidade, né, a degradação pelo oxigênio, é que são utilizados aditivos pró-degradantes, que possuem a propriedade de fragmentar o plástico, facilitando a decomposição dele quando descartado no ambiente. Esse tipo de plástico tem uso controverso, principalmente em relação à viabilidade de sua reciclagem e resíduos gerados, como o microplástico. A gente precisa entender, tá? E é isso que eu pedi para vocês estarem, né, pesquisando quais são os prós e os contra, tá? Dessa utilização desse plástico biodegradável, né? Hoje a gente tem uma campanha muito grande da reciclagem, né, das bolsas plásticas. A gente já não tem mais o canudinho plástico, né, sendo servido com tanta, né, com tanta escala igual era, né, nas lojas de, de lanches, né, e a gente pede os supermercados, caso você queira uma sacola plástica, você tem que pagar por ela, isso para te obrigar a reutilizar as sacolas que você tem em casa, né, e isso devido ao grande transtorno dessa grande geração de plásticos, né? Antigamente, quando a gente comprava no supermercado, se você perguntar aí para sua avó, né, até mesmo para sua mãe, ela deve se recordar, porque ela já ouviu também essa história, a gente levava os nossos alimentos para casa numa bolsa de papel, né? Mas que também gerava aí, né, um transtorno ecológico na natureza. E aí tudo foi sendo substituído pelo plástico. E aí a gente teve um outro transtorno em relação a esse descarte errado desse plástico na natureza. Bom, essa aula de hoje, ela está falando de reação química, né? Que todos esses plásticos eles são obtidos a partir de reações químicas, tá? É uma continuação do tema da aula passada sobre reações. Esse plástico ele traz para a gente uma discussão maior, tá? E aí você vai ler lá o link, tá? Não é um vídeo, é um material escrito. Você vai dar uma lida e você vai me enviar, tá, a conclusão do assunto depois que você fizer a leitura. Ok, queridos? Continuo aguardando vocês, o material que vocês vão me enviar. Fiquem em paz e até a próxima aula, se Deus quiser.